Hello, boa noite. Boa noite, galerinha. Boa noite, todo mundo. Vou esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Enquanto isso, vou dando os recados paroquiais, tá? Toda segunda-feira, às 18h30, nós temos aula gratuita aqui no Instagram. Se você não quer perder nada, clica no link da minha bio, entra lá no grupo dos avisos, que é um grupo fechado. Só na segunda-feira a gente manda uma mensagem te avisando o tema da aula, para você já ficar ligada. E a minha equipe vai também mandar lá o link direto para você não precisar abrir o Instagram para procurar, né? Você já vai clicar e vai cair direto aqui na nossa aula, tá bom? Outros avisos, vocês podem fazer perguntas durante a live, ou eu respondo na hora, ou eu vou deixar para responder no final, dependendo o andamento da aula, tá bom? E o tema da nossa aula hoje é como deixar o quarto do bebê mais aconchegante. Mas várias coisas, basicamente tudo que a gente vai falar aqui, não funciona só para o quarto do bebê. Pelo contrário, funciona também para o restante da casa, para a sala, para o quarto. Então, você que tem dificuldade de deixar a sua casa um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, essas dicas que eu vou dar aqui também podem ser aplicadas em outros ambientes da casa, tá bom? Então, eu sei que muitas vezes a gente pesquisa fotos de quarto de bebê, né? Tem aquela ideia de como fazer. Só que quando as coisas começam a entrar no lugar, a gente começa a perceber que aquele quarto não tá ficando do jeito que a gente viu na foto. E a gente começa a se perguntar, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, né? Porque, poxa, parecia que ia dar certo, mas no final não deu. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês em imagens os maiores erros, né, que se comete, e na verdade eu vou mostrar para vocês como corrigir esses erros, como fazer substituições que vão fazer com que o quarto do seu bebê se torne muito mais aconchegante. E assim, gente, a gente usa o termo aquecer, né? Tem muita gente que fica em dúvida quando eu falo sobre esse termo aqui no Instagram, que fala, vamos aquecer esse quarto e tal. Gente, aquecer não tem nada a ver com frio, calor ou com aquecedor, tá? Aquecer significa deixar um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor. Sabe aquela frase que tem que estar na moda falar que olhou para tal coisa e o coração ficou quentinho? Então, é tipo isso que a gente sente quando vê um quarto de bebê ou um ambiente qualquer que ele está aconchegante, que ele está aquecido, tá? Então, é isso que a gente quer dizer. É aquele calorzinho de mãe, assim, que a gente precisa colocar no ambiente e que às vezes realmente se torna difícil da gente imprimir essa sensação, porque o aquecer o ambiente, ele não é uma receita de bolo, ele é uma sensação que você precisa produzir no ambiente para quando você entrar nele, você ter essa percepção, tá? Então, por isso que é algo muito subjetivo, algo um pouco difícil das pessoas leigas conseguirem descobrir sozinhas, mas, por outro lado, eu vou falar aqui de uma forma bem fácil e dando exemplos bem claros do que vocês têm que fazer, tá? Então, eu tenho várias imagens, tá? Essa aula é muito visual, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência quando eu estiver procurando as imagens, tá? Vou tentar fazer o mais rápido possível. Então, assim, gente, vamos lá. Deixa eu procurar aqui, ó. Procura. Aqui, ó. O quarto do seu bebê, por acaso, tá parecendo um mostruário de loja? Isso aqui é super comum. A gente vai na loja, escolhe os móveis, vê aquelas fotinhas no Instagram, no Pinterest. Quando vem o pessoal, faz a montagem de móveis, você olha para o quarto e pensa, cara, isso aqui tá parecendo um mostruário, showroom da loja. Não tá parecendo uma casa. Por que não tá ficando bonitinho igual o que eu salvei lá no Pinterest? Os móveis são parecidos. Eu fui atrás, comprei os móveis, por que não tá dando certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui por que as coisas não dão certo e por que um olho destreinado não consegue enxergar o que tá faltando. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é para treinar o olhar de vocês, tá bom? Então, gente, aí, ó, o que eu falei? Isso aqui falta aquecer, falta dar aquele toquezinho de casa. A gente não quer que a nossa casa seja um showroom de móveis. A gente quer que a nossa casa tenha aquele calor, aquele nosso toquezinho, né? Então, olha só. Eu vou botar para vocês um slide aqui, para vocês entenderem exatamente do que eu tô falando.
Porque quando você olha para um ambiente e você não consegue identificar aquele aconchego, é porque faltam coisas, tá? O que está faltando aí nesse ambiente? Vai faltar ou todos os itens abaixo ou a maioria dos itens abaixo, tá? Você não precisa gabaritar todos os itens para que o seu ambiente seja aconchegante, mas você precisa ter a maioria deles, tá? Então, se tá faltando aí na sua casa o aconchego, é porque tá faltando ajustar a iluminação, tá? É uma das coisas principais e uma das mais fáceis, porque ela é uma das mais baratas também. Depois eu vou falar de cada uma detalhadamente, tá? Agora eu vou só ler o slide. Tá faltando ajustar a iluminação, tá faltando usar as paredes de forma inteligente, usar bem as suas paredes. As paredes são as molduras do quarto, né? Então elas são muito importantes. Tá faltando madeira nesse ambiente, tá faltando fibra natural nesse ambiente. O que é fibra natural, gente? É algodão, é palha, é linho, é couro, é tudo que vem da natureza. Tá faltando trama ou textura, que são coisas similares, ou seja, tá tudo muito plano, tá tudo muito 2D, assim, sabe? Sabe um desenho 2D? Não, a gente precisa de um quarto 3D, né? A gente precisa que salte aos olhos. Depois eu vou mostrar isso para vocês em fotos. E tá faltando, muitas vezes também, trabalhos manuais. Por que eu gosto muito dos trabalhos manuais em quarto de bebê? Porque realmente dá aquela carinha de quarto feito pela mamãe, feito pela vovó. E esses trabalhos manuais, eles geralmente entram como uma cereja do bolo, tá? E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como é que funciona. Deixa eu começar aqui, então, vamos falando pela iluminação, gente. Vou começando pela iluminação aqui para vocês, tá? Eu já fiz uma outra live falando apenas sobre a iluminação do quarto do bebê, mas agora eu não vou entrar em detalhes sobre isso, eu vou falar apenas do tipo da iluminação, tá? Luz branca e luz amarela. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer aí na sua casa ou no quarto do seu bebê é tirar as lâmpadas de luz branca e colocar lâmpadas de luz amarela. Só isso já vai fazer uma grande diferença, simplesmente porque não há nada que fique bonito na luz branca. A luz branca é pálida, ela é triste, ela é morta, ela produz sombra, ela é horrível, tá? Ela deixa tudo mais feio, ela não deixa nada mais bonito, inclusive nós, tá? Então, vamos trocar essas lâmpadas brancas por lâmpadas amarelas, que já vai dar uma baita diferença, que na verdade esse custo é um custo zero, né? Basta você fazer a compra aí das lâmpadas amarelas do jeito correto. Para quem alega que a lâmpada amarela deixa o ambiente escuro, é porque não está dimensionando a luz da forma correta. E eu falo sobre isso, eu falei já numa live sobre isso, e essa live não está mais disponível, está disponível apenas para as alunas do meu curso. Lá tem uma aula sobre iluminação, onde eu falo. Se o ambiente está escuro com luz amarela, é porque precisa colocar mais lâmpadas. A gente vem da casa dos nossos pais, dos nossos avós, geralmente é colocado uma lâmpadazinha no meio do ambiente. Gente, isso realmente não vai iluminar, tá? A gente precisa dimensionar a iluminação da forma correta. E o quarto do bebê, especificamente, tem uma forma de dimensionar a luz, porque tem uma luz principal, tem a luz secundária. Então, tudo isso eu falo lá na minha aula sobre iluminação, que está dentro do meu curso, que é só vocês clicarem no link da bio, clicarem lá em Enxoval Sem Neura, vocês vão cair lá dentro do meu curso, tá? Muitas das coisas que eu vou falar aqui hoje, quase todas as coisas, são temas de aulas lá, porque eu tenho um módulo do curso que fala só sobre como montar o quartinho do bebê, tá? Então, lá vocês vão conseguir ter esse conteúdo mais esmiuçado. Aqui hoje eu não vou conseguir entrar em detalhes de todas as coisas, até por causa do tempo, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é ajustar essa iluminação. A segunda, isso vale para todos os ambientes da casa, tá? A segunda coisa que eu quero falar para vocês é algo que não é tão simples de mudar, mas eu vou colocar aqui, porque eu já tive seguidoras que me mandaram direct com a insensatez de me dizer que estava prestes a tampar um piso de taco de madeira natural para colocar um porcelanato. Gente, por favor, não façam isso, tá? O piso de madeira ou amadeirado, né? A maioria de nós não tem como ter um piso de madeira, a não ser que seja uma casa antiga.
Tudo bem, pode ser um vinílico, enfim, mas o amadeirado, ele faz uma grande diferença no ambiente. Se você não vai reformar e não tem um piso amadeirado, tá tudo bem, tá tudo certo, mas o que você vai fazer? Quando você tem um piso, principalmente um porcelanato com brilho, ou um piso, um porcelanato que é feio, você sabe que ele é feio, mas você não tem como mudar, o que você tem que fazer é esconder o máximo possível. Através do quê? De tapete, claro. Então, fique ciente que quando o piso ele não é bacana, fica complicado você fazer um quarto bacana, porque ele realmente vai impactar bastante, tá? Então, uma ideia aí é você, ou se você for encarar uma reforma, trabalhar um piso de madeira, ou se você não for reformar, saiba que você deve esconder a maior parte do piso, se ele for com brilho ou se ele não for bonito. Se não for um piso bonito, você tem que assumir que ele não é bonito e tentar esconder o máximo possível. Depois eu vou falar sobre qual tipo de tapete que é bacana colocar, tá? E aí depois do piso vem um outro elemento que é um dos principais, que são as paredes. Deixa eu mostrar aqui para vocês as paredes. A gente tem que saber usar as paredes. Então assim, o ideal, né, seria a gente conseguir revestir todas as paredes de papel ou conseguir fazer um lambria em todas as paredes. Eu sei que muitas vezes isso não é possível, até por conta de custos, né? Mas o que a gente pode fazer para sair desse primeiro quarto aqui, que tem as paredes brancas, que parece uma sala de aula, com os trabalhinhos colados na parede, para um quarto que tem um charme, que tem um diferencial, que muitas vezes pode ser apenas um lambri. Esse lambri eu ensino lá no meu curso também, no módulo de quarto de bebê, eu dou várias ideias para a parede. Esse lambri pode até ser algo que você possa até fazer sozinha, né? Através do EVA, através de placas de MDF que você cola na parede, você pode fazer sozinho, você não precisa comprar do marceneiro, que realmente sai caro. Você pode fazer uma pintura diferente na parede, você pode trabalhar com adesivos na parede, você pode trabalhar com boiserie na parede, se o estilo do quarto suportar. Tudo isso tem lá dentro do meu curso, tá? Então, quem tem interesse em aprender a fazer o quarto do bebê do zero, ir do 0 ao 100 rapidamente, clica no link da minha bio e clica lá no Enxoval Sem Neura, tá? Eu dou ideias, inclusive ideias econômicas pra gente conseguir trabalhar as paredes, porque papel de parede realmente é um item caro. Para você conseguir cobrir todas as paredes, ele fica caro, tá? Então, o legal é a gente ir trabalhando outros materiais, mas não deixar de trabalhar isso, tá? Porque realmente um quarto com as paredes todas brancas sem nada, ou até sem ser branco, tá? Pior ainda, todas as paredes rosa, todas as paredes azuis, nossa, é horrível, fica muito empobrecido. O ambiente fica muito simples, fica muito simplório, não é simples, porque o simples é chique. Ele fica simplório. Simplório é uma coisa assim que fica muito abaixo daquilo que poderia ser, né? Abaixo do mínimo necessário para trazer esse aconchego para o quarto, tá? Então, vamos cuidar bem aí das nossas paredes. Se você for pintar, optar por fazer uma pintura, uma das ideias que eu dou é trabalhar, por exemplo, todas as paredes do quarto meia parede. Em vez de fazer só uma colorida, você faz todas meia parede. Ou você faz assim um pouquinho acima da metade, né? Deixando um roda-teto branco. Então, assim, tem várias ideias que podem ser trabalhadas, mas não deixe de trabalhar as paredes, porque como eu falei, o piso e as paredes, eles são as molduras do quarto. Se eles não estiverem bacana, não há nada que você possa fazer para que esse quarto fique tão bonito. Vai fazer falta no final. E, inclusive, isso deve já ser feito antes de ser colocados os móveis, né? Porque depois também complica a logística, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais um negócio. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra forma de trabalhar bem as paredes. Espera aí. Aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, materiais diferenciados, tá vendo? Aqui uma ideia para você trocar, ainda falando em paredes, né? Por exemplo, prateleiras. Em vez de você colocar 2 prateleiras ou uma prateleira reta, branca, simplória de MDF, você pode usar o quê? Você pode usar prateleiras de materiais diferenciados. Aqui nesse caso, a madeira, o couro,
a palha. Então isso tudo já traz uma riqueza maior de detalhes para o quarto do que simplesmente colocar uma tábua branca, né? Então você vê que isso já dá um diferencial, já dá uma outra cara, uma outra roupagem para o quarto. E às vezes a gente não consegue ter essa noção. A gente olha e diz, eu vou colocar uma prateleira ali naquela parede. Mas qual prateleira? Essa prateleira que você vai colocar vai melhorar o aspecto do quarto ou vai piorar o aspecto do quarto? Porque uma prateleira como essa aqui, tão fininha, tão simplesinha, acaba piorando o aspecto e não melhorando, porque ela vai empobrecer, né, todo o trabalho que você fez ali no quarto. Então, as prateleiras são uma ótima forma de aquecer aí o quarto do seu filho, até porque além da própria prateleira, obviamente, você vai colocar objetos nessa prateleira. E esses objetos que serão colocados também vão trazer mais cor, mais textura, mais trama, mais tudo aí para o quarto. Basta, claro, escolher bem os objetos. Vamos falar sobre isso também depois, tá? Gente, esses detalhes em madeira, principalmente aqui das prateleiras, ou por exemplo uma mesinha, alguma coisa menor em madeira, ele é muito bacana, principalmente se o seu piso não for de madeira, tá? Quem tá entrando agora, eu já falei sobre piso antes. Se o piso for de porcelanato ou for uma cerâmica que não for muito bacana, o que você vai fazer? Você vai usar a madeira em outros lugares, principalmente onde? Nas paredes, tá? E assim, quando você usa detalhes como as prateleiras, você consegue adquirir essas prateleiras de madeira natural. Diferente de um móvel, por exemplo, hoje em dia para você comprar um berço de madeira natural, para você comprar uma cômoda de madeira natural, é difícil, é caro, né? Então a gente sempre vai dar preferência para madeira natural do que o MDF com aquela lâmina imitando madeira, tá? Então, por exemplo, você vai ter aí o berço e a cômoda. O que é mais bacana? É comprar o berço e a cômoda branco e botar madeira natural nas prateleiras do que você botar um monte de prateleirinha branca e comprar o berço e a cômoda de MDF amadeirado, tá? MDF amadeirado, gente, no geral não é legal, tá? Não é bacana. É claro que a gente acaba usando porque a folha de madeira natural é muito cara, mas em geral os berços e as cômodas com MDF amadeirado não são bacanas. Eu sempre prefiro branco ou de uma outra cor, né, laqueado, por exemplo, cinza, bege, azul, preto, enfim. Mas usar a madeira natural nos detalhes porque fica mais acessível, mais fácil para a gente comprar uma prateleirinha de pinos, uma mesinha, uma bandejinha, às vezes até uma bandeja para o kit de higiene. Então são esses pequenos detalhes que a gente pode comprar em madeira natural que vão trazer todo o aconchego, vão fazer toda a diferença. Claro, somando tudo que eu tô falando aqui, né, gente? Não é uma prateleira que vai salvar a sua vida. Mas você vai somando um pouquinho de cada elemento que eu tô falando aqui. E a prateleira é um dos principais, tá? Inclusive, essa prateleira de cá, vocês estão vendo que tem até alça de couro, né? Isso tá bem alta e é bem bacana, porque o couro também é um material natural, por mais que esse couro seja couro sintético, mas ok, tá valendo, né? Só para dar um detalhezinho para trazer uma vida a mais aí para esse quarto, tá? Olha só o quanto essa primeira prateleira, ela é morta e o quanto essa segunda e terceira prateleira são vivas. Elas trazem uma grande diferença para o ambiente. E isso aqui se aplica para tudo, tá? Não só para quarto de bebê. Vamos lá, vamos para a próxima foto, gente. Próxima troca que a gente pode fazer aí. Ainda falando em fibras naturais, madeira, tudo isso, é isso aqui, ó, gente. Vamos supor que você tem aí no quarto do bebê um baúzinho, um nichinho para guardar brinquedo, tá? Como eu coloquei aqui, esse branquinho aqui, ó. Olha que trocas que você pode fazer para que esse objeto, esse móvel se torne mais do que uma utilidade, se torne também uma ajuda para você deixar esse ambiente mais aconchegante. Você pode usar, ó, baúzinhos de fibra natural, ou você pode usar até os sacos de tecido, gente. Esses sacos de tecido são super baratos, tem de N estampas, N tipos, eles já dão uma textura a mais, uma vida a mais. Vocês estão vendo aqui, ó, vocês conseguem entender o que eu tô falando? Me mandem aí no chat. Vocês estão vendo como esse caixote de MDF aqui, ele é morto, ele é pálido, ele é sem graça, e como esses
sacos organizadores ou mesmo esse baú de fibra natural, ele traz uma coisa a mais, ele traz um detalhe a mais. Vocês conseguem perceber isso? Então é isso que a gente tem que treinar o nosso olhar. São pequenas coisas. Você não precisa mudar todos os móveis e fazer uma super reforma. Você tem que estar atento para como essas pequenas coisas no final vão impactar. E eu vou falar para vocês, vão impactar muito no resultado final, tá? É isso que às vezes a gente não consegue captar nas imagens que a gente vê na internet para poder reproduzir dentro do quarto dos nossos filhos, tá? Assim, gente, uma dica, tá? Quanto mais o ambiente se parece com a natureza, se assemelha ao natural, mais a gente se sente aconchegado naquele ambiente, tá? Podem notar. É por isso que a luz amarela, ela nos traz muito mais paz do que a branca. O sol, a luz do sol, ela é amarela, né? A gente tem, por exemplo, as fibras naturais, a gente tem a madeira, a gente tem o verde, né? As plantas. Tudo isso nos remete à natureza. E tudo que é muito plastificado, muito vidro, muito espelho, muito artificial, isso nos causa uma estranheza, porque não faz parte do nosso mundo natural, né? Isso não tá na nossa essência. Isso causa uma estranheza. E é por isso que a gente se sente muito melhor num ambiente que tem esse toque natural, esse toque da natureza. Não necessariamente tem que estar cheio de planta, mas as fibras, os materiais, eles nos remetem à natureza, né? As coisas que a gente tem no nosso mundo. Então a gente tem que pensar assim, pô, isso aqui, esse X móvel aqui, esse enfeite, tem alguma coisa, faz parte, faz sentido com a natureza? Ou é algo totalmente plástico, artificial, feito de uma forma artificial mesmo, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso. Quanto mais próximo do natural, melhor, tá? Próximo item que é super importante também, e que aqui, gente, estamos falando de cortina versus persiana. Tem uma aula lá no meu curso só sobre cortina, tá? Então, assim, tudo que eu tô falando aqui tem detalhadamente, item por item, tem aulas lá no meu curso, tá? Clica no link da bio, Enxoval Sem Neuro é o nome do curso, e o primeiro módulo é só sobre quarto de bebê. Então, tudo que eu tô falando aqui, assim, rapidamente, lá tem bem detalhado para vocês entenderem aprofundadamente, né, como vocês devem fazer na casa de vocês. Mas aqui falando rapidamente, gente, o ideal é que você consiga usar cortina, tá? Vocês conseguem ver aqui nesse ambiente a diferença que dá entre a primeira foto e a segunda foto? Comentem aí no chat se vocês conseguem perceber a diferença. A segunda foto, ela é muito mais aconchegante, né? Vocês estão vendo que a cortina, inclusive, é de parede a parede, né? Todas essas orientações, enfim, eu dou lá no curso. Mas eu sei que em algumas situações, inclusive eu ensino isso lá, não é possível usar cortina. Que não é o caso desse primeiro quarto aqui, porque poderia ali ter sido colocado uma cortina. Mas às vezes tem um móvel por baixo, ou tem um ar-condicionado embaixo, ou vai uma bancada, alguma coisa que você não vai poder colocar cortina. Nesse caso, não tem problema você deixar sem cortina, tá? Você pode deixar somente a persiana. Mas fique ciente que você está perdendo um pouco desse aconchego e dessa chance de você tornar o ambiente mais aconchegante. Sendo assim, o que você precisa fazer é compensar nas outras coisas, tá? Não é obrigatório o uso da cortina, mas fique ciente que ela faz falta e você vai ter que compensar em outras coisas, tá? Quando você for escolher o tecido da cortina, também você deve se atentar, de preferência, você usar uma cortina de linho. Não precisa ser linho puro, pode ser um linho misto, que ele é um pouco mais barato. Mas eu não indico, por exemplo, o uso da cortina de voal, né, gente? O voal, que eu acabei de falar, é um tecido totalmente sintético, derivado de materiais plásticos, não tem nada de natural, né? Então, quando a gente usa materiais naturais, aquele ambiente fica muito mais bonito, muito mais suavizado, tá? Então, de preferência, cortina de linho. Pode ser linho misto. E agora vamos lá para mais um artifício que a gente pode usar. Pode não, a gente deve usar, e esse aqui é bem importante para aquecer aí o nosso quarto. Isso vale para todos os ambientes da casa, tá? A gente trocar o tapete peludo de poliéster, que é horroroso, é uma das coisas mais feias que já foram inventadas e que, infelizmente, tem na maioria das casas brasileiras e que as pessoas ainda não se deram conta o quanto ele é feio e anti-higiênico ainda por cima, tá?
Então, o tapete peludo de poliéster, vamos abolir ele e vamos trocar por um tapete de algodão. Aqui tem uma polêmica, tá? Não precisa ser o tapete sempre de algodão, pode ser um tapete de nylon, por exemplo, mas não esse aqui de pelo alto de brilho, pelo amor de Deus, porque isso aqui vai estragar qualquer coisa que você tenha feito certo até agora, tá? Então, assim, ó, se o seu piso, já falei lá no começo, tá? Se o seu piso não for bacana, se o seu piso é feio, não é legal, o que você vai fazer? Você vai cobrir o máximo possível desse piso com um tapete de algodão. Principalmente se o piso for porcelanato, que é um material frio, tá? Não é madeira. A madeira traz já naturalmente um aquecimento, então você não precisa encher de tapete, porque a madeira já está aquecendo o ambiente. Inclusive, se o seu piso for de madeira, você pode até usar um tapete de nylon, por exemplo. Não esse, tá? Não esse. Tapete baixinho de nylon, tá? Agora, se o seu piso não for legal, você vai contrapor isso com o uso do tapete. Esse tapete aqui é um tapete de algodão, tá? A Daya está me perguntando, e tapete de crochê? Gente, crochê é fio de algodão, tá? Você pode usar sim o tapete de crochê e, inclusive, o crochê está incluso nos próximos itens que eu vou falar aqui, que entra as tramas, porque ela é uma trama, né? Não que esse tapete de algodão não seja uma trama, também é uma trama, mas a trama do crochê ela fica mais evidente. Ela traz uma textura aí para o quarto e ela traz também um trabalho manual, né? Que eu falei antes que é muito bem-vindo aí no quarto dos bebês. Tem gente que não gosta de tapete de crochê, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de tapete de crochê, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Se você gosta, tá beleza. Se você não gosta, você pode usar um tapete de algodão. Aqui ele tá com listas coloridas, tá? Foi uma foto que eu achei ele mais de perto. Mas você pode colocar um tapete de algodão liso, não precisa ter nenhuma listra, tá? O tapete de algodão liso, ele é barato, ele é bom e ele traz um aconchego gigantesco pro quarto. Ele dá um grande impacto, uma grande diferença. Inclusive, quem me segue aqui no Insta sabe que recentemente eu troquei o tapete da minha sala, que eu tinha um tapete de nylon, por um tapete de algodão. E o meu piso é cimento queimado, então deu uma baita diferença, ficou um outro ambiente completamente diferente, tá? Já dá aquele toque de casinha, assim, aquela coisa gostosa, tá? Não fica aquele negócio de mostruário de loja e mostruário de tapete da van, tá bom? Vamos lá, mais alguns detalhes que a gente pode usar aqui para aquecer o nosso quarto de bebê. Aqui, gente, eu coloquei um kit de higiene de porcelana branca e estou dando a sugestão de você trocá-lo por ou um kit desses de... Tem gente que faz de crochê, outros fazem com fio de malha, né? Ou um kit pode até ser de porcelana, mas que você tenha a bandejinha com bambu, uma bandejinha com palha. Por quê? Porque assim, ó, é um detalhezinho pequeno, mas que faz muita diferença no resultado final. Como eu falei, a junção de todas essas pecinhas no final, o quebra-cabeça vai dar certo, tá? É isso. Muitas vezes é isso que tá faltando aí no seu ambiente, tá? É um olhar um pouquinho mais refinado para os detalhes. O que tem de errado, Júlia, no kit de porcelana branco? Absolutamente nada, tá? Ele é super correto, só que é uma oportunidade que você está perdendo de trazer textura para esse quarto, de trazer uma trama natural, de trazer uma fibra, de trazer uma palha, de trazer uma madeira, tá? Então, o kit de higiene, na minha opinião, é uma das melhores formas de você trazer, porque é um objeto que a maioria das pessoas vai acabar usando no quarto, ele fica exposto no quarto e é uma grande oportunidade de você trabalhar essa textura e dar essa graça aí nesse objeto. E aí, gente, a gente vai falar aqui de tramas, né? Eu já pincelei aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aqui que o kit de higiene, esse de fio de malha, ele tem uma trama bem grande, né? Ele tem uma trama, como eu posso dizer, uma trama gigante que a gente consegue ver. Isso acontece também, por exemplo, no tapete de crochê, né? E essas tramas, elas são muito bem-vindas, porque elas trazem textura, né? Por isso que eu curto a cortina de linho. A cortina de linho, ela, além de ser um material natural, ela tem essa trama gostosa, né? Então, assim, ó, falando em trama, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa bem importante. Deixa eu mostrar pra vocês a foto da poltrona. Também é mais um item
onde a gente pode fazer uma troca inteligente e fazer com que o quarto fique bem mais aconchegante, tá? Aqui a gente tem uma poltrona de veludo cinza. Gente, qual é o problema do veludo cinza? O problema é que, infelizmente, ele é feio. Falando bem o português correto, tá? Por quê? Ele é extremamente sintético. Ele é brilhoso, ele brilha. Eu particularmente não gosto de tecidos que brilham, porque eles deixam escrito na testa assim, ó, sintético, tá? Por isso que eu não gosto. Ele em nada se aproxima de um tecido natural. Então, muitas vezes a gente acha que tá fazendo um ótimo negócio comprando uma poltrona ou de veludo ou de suede cinza, bege, mas a verdade é que isso não é muito bacana, não é muito elegante, é quente e são materiais que não trazem sofisticação e não trazem esse aquecimento para o ambiente, tá? O que eu sugiro para você? Comprar uma poltrona de algodão. Que tipo de algodão você pode usar? Você pode usar o tricoline para poltrona não é muito usado, porque ele é muito fino, mas você pode usar uma sarja, uma lonita, um brim, tudo isso você pode usar. Um jeans, você pode usar também, fica bacana, tá? E se você não quiser usar esses tecidos, você pode usar também um linho, ó, a ERC, não sei qual é o nome, pode. Também acho feio, eu adoro linho. Sim, é outra vida, tá, gente? É outra vibe, não se compara, tá? Então, assim, essa poltrona aqui, por exemplo, ela tá no linho. O linho também é um material bacana. E se você não conseguir achar ou não conseguir comprar, porque realmente são materiais um pouco mais caros, tá? Existem materiais sintéticos. Não é o ideal, tá? Mas vamos trabalhar com a realidade, tá? Não com o ideal. Existem alguns tecidos sintéticos que se assemelham visualmente a linho, tá? A Abstrato, por exemplo, até trabalha com esses tecidos e pelo menos você dá a impressão de ser um tecido natural, tá? Como eu falei, o ideal é que fosse mesmo um algodão, mas se não der, tá? Seja por qual motivo for, existem tramas de poliéster que se assemelham ao visual do linho. Tem no bege, tem no cinza, tem no off-white. Então, assim, se você não conseguir comprar o algodão original, você pode usar também esse substituto. Já é mil vezes melhor do que a poltrona de suede ou de veludo, tá, gente? Essa poltrona aqui, ela é triste. Eu acho ela muito triste. Eu olho pra ela e vejo apenas tristeza na minha frente. Ela não aquece nem um pouquinho o ambiente, tá? Aí vamos para um outro item que tem na maioria dos quartos de bebê, não em todos, mas que também é uma ultra, super, mega oportunidade de você trazer esse toque para o quarto do bebê, que é o kit de berço, tá? Se você optar por não usar, tudo bem, tranquilo, né? Mas se você optar por usar o kit de berço, a gente tem duas situações aqui, tá? A gente tem aqui um kit que ele é todo de tricoline de listra cinza. Eu amo esse kit aqui, eu já indiquei ele aqui várias vezes, inclusive ele está no meu guia de compras lá do meu curso, onde eu indico vários fornecedores para vocês, tanto de quarto de bebê quanto de outras coisas, mas o primeiro módulo é sobre quarto de bebê. Eu super indico, ele é bom, bonito e barato. Só que para você usar um kit de berço assim, lisinho desse jeito, você tem que ter deixado todo o resto do ambiente bem preparado para que esse item não faça falta nesse aquecimento, nessa textura do quarto, tá? Então, se tá tudo muito legal, tá tudo nota 10 e você vai entrar com kit de berço bem lisinho, beleza. Agora, se você tá justamente nessa busca de querer achar alguma coisa para salvar esse seu ambiente aí que tá parecendo mostruário de loja, uma das opções é o kit de berço, tá? E o que a gente sugere aqui, ó? Eu tenho aqui um kit de berço com tricô, que é uma ótima forma de trazer textura, né, pro quarto, trazer essa riqueza de detalhes. E aqui a gente tem um kit que ele é uma mistura de algodão com um detalhezinho de couro. Vocês estão vendo ali aquela alça da almofada ali, ele tem couro. Ele tem também um bordado, isso também já traz mais uma riqueza, tá? Então, você pode trabalhar também, alternar esses materiais, tá? Você pode trabalhar um kit de berço aí com rolinhos de tricoline liso, algodão normal, com a cabeceira de tricô, com uma almofada de um linho com bordado. Tudo isso você pode e até deve misturar, tá? Fica
ótimo. Eu sei que é uma dúvida muito grande de vocês quando eu falo disso, sobre mix de textura e mix de estampas, tá? Mix de estampas já é um pouquinho mais difícil, mas o mix de textura, gente, não tem segredo, tá? Ele é um mix mesmo, você vai misturar tudo. Então, assim, óbvio que você não vai colocar uma peça de renda francesa junto com um negócio de couro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aí você tem que trabalhar dentro do seu estilo. Júlia, como eu entendo sobre estilos? Tem aula lá no meu curso, tá? Vale super a pena. Se você quer montar um quarto bonito pro seu bebê, o investimento é 12 vezes de R$29,90 e vai se pagar, assim, de cara só no quarto do bebê, fora todo o resto que tem lá no curso, puericultura, roupinha, tudo, tá? Mas assim, você precisa entender o seu estilo. Dentro do seu estilo, você pode fazer um mix de tecidos como você quiser. Por quê? Porque é justamente esse mix que vai trazer uma riqueza, tá? Então, para quem tá chegando agora, não tem nada de errado com o kit de berço liso, só que se você está procurando uma forma de trazer mais textura, você pode usar o kit de berço. De que forma? Você pode comprar, por exemplo, a manta do colchão de tricô, você pode colocar os rolinhos de algodão, você pode colocar uma cabeceira com bordado, você pode colocar uma almofada de tricô. Tudo isso vai trazendo mais riqueza de detalhe. E isso vai ficar muito claro aqui nessa foto que eu vou mostrar para vocês aqui da cama. Nem todo mundo tem cama, mas também isso aqui já serve como um aprendizado também para o berço, tá? E se você olha de quartos bonitos, porque muitas vezes o quarto... Voltou? Vocês estão me vendo? Enfim, muitas vezes o quarto tá bacana e entra a cama lá e estraga com tudo, tá? Por quê? Porque o enxoval da cama é feio. Então, vocês estão vendo aqui um enxoval de cama, não que ele seja feio, não que ele seja horrível, nada disso, mas vocês estão vendo que ele é assim, sem tchan. Ele é pobrinho, ele é mortinho, ele tá com uma colcha, ok, não tá ruim, mas tá com uma colcha matelassê, aí 3 almofadões iguais, aí umas almofadinhas mirradinhas ali de sol e de nuvem, um negocinho pobrezinho ali pra dar um tchan, que na verdade só piorou. E aqui embaixo a gente tem uma foto das almofadas, botei uma foto mais aproximada para vocês verem, que tem um mix de estampas, ali a gente tem um xadrez, a gente tem um floral, a gente tem um linho, a gente tem um tricô. Tem os bordados, né? Tem aplique, tem o bordado com o nome da criança, tem o aplique. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca a cama. Ela é um objeto, um móvel que pode, assim, deixar aquilo maravilhoso ou afundar, deixar horrível, tá? Então a gente tem que trabalhar essas almofadas numa harmonia, tá? Harmonia de tamanhos, harmonia de quantidades de almofadas e um mix de texturas. Se você mandar fazer 50 almofadas, todas iguais, de algodão, de tricoline, não vai ficar bom. Apesar de ter 50 almofadas, vai ficar pobrinho, sabe? Não vai dar aquele tchan, não vai dar aquela graça. Outra coisa que precisa prestar atenção também é a colcha, tá? Tem que ser uma colcha bonita, tem que ser uma colcha bem feita. Essa cinza aqui tá bonita, tá legal. Tem outras melhores até, mas essa não tá ruim. Mas tem cada colcha horrível que deixa o quarto com cara de bagunçado. Então aí não tem como salvar, tá bom? Então a cama é um ótimo exemplo também de como você pode usar o mix de texturas e de tramas para deixar o quarto muito mais aconchegante, tá? E por último eu vou colocar aqui uma foto de um quadrinho, de um enfeite, porque eu quero mostrar para vocês o poder dos trabalhos manuais, tá? Ó, aqui a gente tem um enfeitezinho aqui, ó, que é um MDF ali, um apliquezinho de MDF de nuvem. Gente, isso aqui tá muito... Também tá muito pobrinho, né? Tá muito pobrinho. Ele tá desvalorizando em vez de valorizar. Agora, olha isso aqui embaixo, esse bastidor aqui, com esse bordado escrito Rafael, que eu achei maravilhoso. Eu já quero ter um filho para botar esse quadro aí, porque eu achei maravilhoso. Então, olha a graça que dá esse tipo de trabalho aqui. Ele tem textura, ele tem trabalho manual, ele tem trama natural, porque ele é um bastidor de algodão e o fio ali também é um fio de algodão. Aí você tem aí, ali do outro lado, a letra da criança, uma letra simples, um recorte de MDF, mas com detalhe de preenchimento de palhinha. Olha a diferença que dá você colocar na parede um desses dois aqui e colocar essa nuvenzinha pobrinha aqui. Gente, a nuvenzinha pobrinha vai estragar o quarto em vez de melhorar, tá? É isso que vocês precisam entender. Às vezes, as pessoas querem colocar objetos, enfeites,
kit de berço, kit de cama, para deixar o quarto mais bonito, mas pelo contrário, ele fica mais feio, porque a gente tem que entender o sentido daquele ali. É trazer esse aconchego justamente. Então, por que você vai botar um negócio para trazer um aconchego, um negócio que é morto? Não, vamos colocar uma coisa que tem vida, que tem natureza, que tem fibra, que tem um trabalho manual envolvido, que tem amor, que tem dedicação, além de ser uma peça única, né? Não ser uma peça aí produzida em grande escala. Bom, gente, eu sei que eu falei pra caramba, tá? Mas eu tive que falar rápido para poder caber tudo no tempo. Eu quero saber se vocês têm perguntas, vão mandando no chat. E enquanto isso eu vou ler algumas perguntas que vieram pra mim na caixinha de hoje, tá? A Kalina me perguntou o seguinte: ela é alérgica a tapete, né? Ela é alérgica, então ela não pode usar muito tapete e cortina. Como ela pode compensar isso, né? Para que isso não faça falta? Gente, você pode usar todo o resto que eu falei, menos o tapete e a cortina, tá? No Nordeste se usa pouco tapete. E lá no Nordeste tem muitos quartos maravilhosos, tá? Pra quem não sabe, eu trabalho numa indústria de poltronas, a gente tem muitos clientes no Nordeste. Eu acompanho vários instas e tal, e tem quartos maravilhosos, inclusive aquele enxoval maravilhoso que eu coloquei ali antes, de cama, é de um ateliê do Nordeste. E lá não se usa tapete, mas em contrapartida, esses quartos que não tem tapete, geralmente tem cortina, tem um kit de berço bem rico, com bastante textura e com bastante detalhe, tá? Então, você vai compensar aí numa prateleira, nas paredes, vai compensar em tudo que eu falei, tá? Não é necessário, como eu falei lá no início, não é necessário gabaritar todos aqueles pontos, mas você tem que ter a maioria, tá bom? Baby Oliveira Manzini, amei que o Baby já tem um Insta, né? Como ter criatividade para deixar aconchegante ou mesmo para decorar? Gente, a criatividade ela não surge do nada, tá? Tem pessoas mais criativas e menos criativas. Mas da onde a gente vai tirar as ideias? Nada no mundo se cria, tudo se copia, tá? Então o que a gente vai fazer? Entrar no Pinterest, quem não baixou ainda, baixa o Pinterest. Entrar aqui no Instagram, em vez de ficar vendo Reels de dancinha, o que a gente vai fazer? Ir na lupa, procurar a hashtag quarto de bebê, quarto infantil. Lá vai aparecer muitas fotos, muitos reels, muita coisa boa para você se inspirar. Se você Se você não olha, não observa, não conhece, não procura, como você acha que as ideias vão surgir na sua cabeça? Quando a gente está procurando um look, uma roupa para ir em determinado lugar, o que a gente faz? Olha mais ou menos aqueles looks parecidos, né? Vestido para casamento na fazenda, a gente vai se inspirar. A mesma coisa com o quarto do bebê, tá? A gente vai ver e a gente vai se inspirar. A não ser que você seja uma profissional, que você contrate uma profissional. Mas até as profissionais têm as suas fontes de inspiração. Porque ninguém nasceu com um HD cheio dentro da cabeça daquelas informações. A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai coletando essas informações. Se até hoje você não fez isso, é a hora de você começar a fazer. Porque aí você vai ter um tempinho para poder olhar, ver o que você gosta e se inspirar, tá bom? Pergunta da Paula: como misturar texturas e como fazer um quarto infantil sem excessos? Gente, a mistura de textura não tem segredo, é só misturar, tá? Você vai botar tricô, crochê, linho, uma lunita, um jeans, um bordado, um aplique de couro. Só que você tem que cuidar, óbvio, para não ficar excessivo, né? Para tudo você precisa ter equilíbrio. Mas quanto aos materiais que você vai usar, você pode usar de tudo, tá? Quanto mais misturado, mais bonito fica. E outra coisa, mesmo que você for fazer uma almofada, um travesseirão, um rolinho de algodão, você pode pedir para a pessoa fazer aquelas nervurinhas, dar aquele tchanzinho, entendeu? Você consegue dar um upgrade para colocar um pouquinho mais de textura nessas coisas. E quanto a fazer um quarto infantil sem excessos, gente, quarto infantil, eu sempre falo, quarto infantil não é parque temático, tá? Ou você escolhe um tema e trabalha dentro daquele tema com harmonia, com cuidado, sem exagerar. Ou você esquece o tema e escolhe apenas uma paleta de cores. Onde você vai achar? No Pinterest. Você vai escolher uma paleta de cores e você não vai comprar absolutamente nada que estiver fora daquela paleta de cores. Confia que no final vai dar certo, tá? Esse é o segredo. Qual a cor mais aconchegante para pintar a parede? Gente, isso, assim... Claro, depende de gosto, tá? Mas o óbvio, tá? Você não vai pintar as paredes do quarto de rosa Barbie, rosa pink, rosa chiclete. Você não vai pintar de verde
perereca, né? Você vai usar cores suaves que sejam do seu gosto, principalmente as cores mais pastéis, né? Ou as cores menos vibrantes, né? Se você não gosta de cores pastel, você pode usar cores mais fortes, mas não vibrantes. Por exemplo, azul marinho, um azul petróleo, um blush. A cor blush é aquela cor de rosa envelhecido, só que forte, sabe? Cor de blush mesmo. Você pode usar essas cores, só que evite cores vibrantes, aquelas cores que doem o olho, porque elas são cansativas, tá? Para a maioria das pessoas, tá? O que vai funcionar, que é o gosto da maioria das pessoas, verde menta, que tá super em alta, o rosa envelhecido, né? Uma espécie de salmão. O lavanda tá bastante em alta agora. Eu particularmente não gosto de lavanda, mas é uma cor que sim, traz uma calma. O cinza, né? Que é o básico. Enfim, essas cores, o azul claro, né? São cores que trazem bastante paz, né? Bastante harmonia para o ambiente. Escolhi tema arco-íris Candy Colors. Perfeito, perfeito. Por quê? Se você analisar o que eu falei antes sobre natureza, o arco-íris é um tema natural, né? Assim como é o safari também e tal. Então, assim, é muito bacana porque o Candy Colors, ele, além de não cansar, você tem uma possibilidade de usar aí 7 cores, né? Que combinam entre si. Então, é um tema dos mais fáceis para você conseguir fazer a decoração, porque quando você escolhe um tema que permite só uma ou duas cores, acaba sendo um pouquinho difícil para você conseguir combinar. E o Candy Colors te abre uma possibilidade bem grande e é um tema bem bacana e bem bonito. Eu gosto bastante, tá? Gente, está quase acabando o tempo, tá? Vocês têm mais alguma pergunta? Me contem se vocês gostaram da live, se vocês conseguiram entender, se virou alguma chavinha aí na mente de vocês. E amanhã eu vou continuar falando disso no Instagram, porque eu sei que vai gerar, isso aí gera muita dúvida. E eu vou continuar falando no Insta amanhã nos stories, porque eu vou postar mais algumas fotos, tá? Porque nada como ver, né? Qual tema está mais em alta? Gente, o Safari voltou com tudo. Esse tema de arco-íris, tá? Principalmente em tons terrosos ou tons candy color. E o quarto sem tema. O quarto sem tema tá em alta, tá? O quarto sem tema principalmente em tons terrosos, tá? Terracota, bege, um pouquinho de verde. Isso aí tá bem em alta. Agora temas como bailarina, nuvem, urso, esses aí já deram uma boa caída. Deram uma boa caída, graças a Deus, porque ninguém aguentava mais, né, meu povo? Ninguém aguentava mais. Então tem que dar uma pausa e girar um pouco, é igual a moda, né? Porque senão a gente enlouquece. O quarto do meu bebê eu coloquei papel de parede, mas o quarto ficou branco, mas coloquei uma faixa. O que acha? Olha, eu não gosto de só uma faixa, tá? Só uma faixa no meio. Eu acho que fica um negócio esquisito, sem eda nem beira. O que eu preferiria é que você pintasse, então, a parte de baixo, do meio para baixo do quarto, de uma cor, todas as paredes, tá? Você vai pintar todas as paredes, meia parede, de uma cor bem suave, bem neutra, que combine com a faixa, tá? Só a faixa viajando lá no meio eu acho um pouco esquisito, tá? Não gosto muito. Então tá, gente, obrigada, eu que agradeço. Desculpe que eu tive que falar na velocidade 1.5 aqui hoje, porque realmente eu sabia que isso ia dar pano pra manga, porque eu amo esse assunto, gosto muito de falar disso. E acertei, porque tá faltando só 10 minutos pra terminar o tempo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, eu quero reforçar, tá? Que se vocês estão em dúvida aí pra fazer o quarto do bebê e também o resto do enxoval, entre no link da minha bio. Faça a inscrição no meu curso, não é um gasto, é um investimento, tá? Vocês vão acertar em muitas coisas, inclusive vão deixar de errar, né, na maioria das coisas, porque tem muita coisa lá que você nunca pensou, mas que agora você vai pensar e vai entender certinho como você deve fazer, tá bom? Um grande beijo pra vocês, uma boa semana e continuamos esse assunto amanhã nos stories, então amanhã a gente se vê, tá bom? Beijo!